E então, você sabe como os membros da promotoria são chamados? Ela me disse, não se faça de boba. Me colocaram sobre o capô, me algemaram e me colocaram em uma rã. Iam 2 homens e uma mulher. Foi aí que começou minha tortura. Separaram cada um de nós em veículos diferentes. Nisso entraram mais pessoas, eram 9 homens e uma mulher. Não quer falar? Palavras ofensivas, insultos, humilhações, não é? Traga a bolsa, um deles deu a ordem e... levaram uma bolsa preta. Me sentaram com as mãos para trás, algemada. Um homem fica atrás de mim. E começa a colocar o saco em mim. A mulher que me levou à força para o escritório sentou-se nos meus joelhos e começou a tampar minha boca e meu nariz. E começaram a me bater. Ela e eu decidimos chamá-la de Victoria. Porque para nós seria uma vitória que nosso bebê nascesse nas condições nas quais Samantha estava. Falei rapidamente com minha parceira que disse, querem me obrigar a se abortar a Victoria. Victoria se mexeu o dia todo, eu não quero perder meu bebê. Me dizem que sim, eu tenho chances de conseguir. Eu perguntei, você está em perigo? Não. Então não tome esse remédio que vai te fazer abortar e continuamos enquanto você não estiver em risco. Então chega a troca de turno, chega o oficial e eu pergunto, como está meu bebê? Como está meu bebê? Ele disse, seu bebê morreu, Samantha. Foi aí que, agora sim, meu mundo que já estava destruído acabou por desaparecer. Os presídios são, para muitos, a última parada em uma vida marcada pelo crime, mas para outros representam o início de um pesadelo que jamais imaginaram viver. Hoje vamos conversar com Eric Romani Vasquez e Samantha Fierro, um casal que enfrentou de frente a injustiça de um sistema que repetidas vezes falhou com eles. Olá, sou o advogado Eric Romani Vasquez Reynoso. Eu venho da cidade de Aguascalientes e estou procurando apoio, estou procurando empatia através deste meio de comunicação para conseguir encontrar justiça, no nosso caso, que estamos sofrendo, minha parceira Samantha e eu. Sou pai de um bebê, vítima do Estado, minha bebê Victoria, um bebê que infelizmente dizem que faleceu. Mas eu realmente não sei onde ela está. E eu sou parceiro de Samantha, uma mulher julgada e sentenciada de maneira arbitrária. Oi, Pepe, boa tarde. Tô te ligando daqui do Cerezo Feminino do estado de Aguascalientes. Eu sou Samantha Fierro. E estou presa pelo crime de homicídio. Éramos um casal comum, um casal estável, sólido, que aproveitávamos nossa vida cotidiana, estávamos trabalhando, sempre nos dedicamos ao trabalho. Estamos em Aguascalientes. E então tínhamos muitos planos, ou temos muitos planos para, aumentar nossa família. Tínhamos planos de nos consolidar com nossos bebês. Mas infelizmente o Estado interveio de uma maneira brutal e por meio de desaparecimento forçado, pois destruiu nossos sonhos e desejos, né? Samantha e Eric eram um casal que vivia seu relacionamento como qualquer outro, entre planos, rotinas compartilhadas e sonhos para o futuro. Tudo mudou quando, após uma briga que terminou mal, uma decisão do pai de Samantha desencadeou um dos episódios mais sombrios de suas vidas. A partir desse momento, ambos ficaram presos em um inferno legal e emocional, do qual até hoje continuam tentando sair. Olha, já faz aproximadamente 6 anos, foi em 11 de novembro. Meu pai. Anteriormente, eu já tinha vendido carros para a vítima. Nesse dia foi a mesma coisa, foi por causa da venda de uma caminhonete. E
Então aconteceu uma briga, o senhor ficou um pouco bem violento, ele estava sob a influência dele, estava consumindo, nesse momento, me parece que era cristal. Então começaram a discutir, as coisas começaram a dar errado. Meu pai me disse para irmos embora e a pessoa, ela disse que não, que ele vá sozinho, que eu vou ficar lá. Então é aí que tudo começa a sair ainda mais do controle. A hoje vítima pega uma arma tipo revólver e começa a apontar pra gente, né? A nos ameaçar. Então meu pai me disse pra eu sair e começou o empurra-empurra. Então eu fiquei nervosa. Saiu para a garagem. Quanto tempo seria? Uns minutos aproximadamente, 2, 3 minutos, não sei. Quando volto a entrar em casa, meu pai já estava fazendo reanimação, respiração boca a boca. Perguntei por que você está beijando ele e ele respondeu: não estou beijando, estou fazendo reanimação. Eu fiquei nervosa, já não sabia mais o que estava acontecendo. Aí ele começou a fazer uns movimentos de carro e tudo mais. Voltamos para casa e meu pai saiu. Ele me deixou em casa. Levou cerca de 40 a 50 minutos. Perguntei o que tinha acontecido com Jorge. E ele me disse: está tudo bem, não me pergunte mais nada. Eu não perguntei mais. Sem nenhum argumento e sem provas que a ligassem a qualquer crime, a polícia prendeu Eric e sua família para interrogá-los. Esse seria apenas o primeiro de muitos abusos que enfrentariam nas mãos da promotoria. E o prelúdio do pesadelo que estava apenas começando. 19 de novembro de 2019, por volta das 7h45 da noite, eu esperava do lado de fora da casa da minha parceira. Naquela época, ela morava com os pais. Me pediram se eu podia levá-los até as instalações justamente da promotoria, já que o irmão dela, um rapaz, tinha sido detido recentemente, poucos minutos antes. Ela pediu se eu podia levá-la. Eu a acompanho, levo eles, entram no meu veículo, a mãe dela, o pai dela e ela. E após alguns metros, vários veículos bloqueiam nosso caminho, vários indivíduos, não cerca de 18, armados com armas curtas, longas. Alguns deles estavam encapuzados, nunca se identificaram, apontaram para nós com nossa humanidade, foram muito violentos, nos obrigaram a descer do veículo e, sob ameaça, nos colocaram em veículos diferentes, um a um. Eu particularmente pude identificar que eram agentes da Promotoria do Estado de Aguascalientes pelo tipo de veículos, pelo armamento, pelos rádios. Embora não tenham se identificado naquele momento, eu percebi que eram agentes. Eles nos levaram para a promotoria e é aí que começa esse inferno que até hoje continuamos vivendo. É uma situação complexa. Fomos detidos sem ser apresentados, por isso digo que foi um desaparecimento forçado pelo Estado, já que não fomos apresentados imediatamente a nenhum agente do Ministério Público, a nenhuma autoridade competente, apenas fomos levados à força. Ficamos detidos em locais distintos da Procuradoria-Geral do Estado de Aguascalientes, sem sermos apresentados a nenhum agente do Ministério Público. Ninguém explicava por que estávamos presos ali sem motivo. Nunca me informaram porque eu tinha sido detido daquela maneira. Mesmo eu exigindo meus direitos como detido, eu estava nessa situação, não é? No dia 19 de novembro, eu estava com meu marido na Home Depot e recebo uma ligação de um amigo do meu irmão. Então eu não consegui atender. Retorno à ligação e me diz que os ministérios vieram buscar meu irmão na academia. Então eu vou para casa, falo pro meu pai: sabe o que está acontecendo? Foram buscar meu irmão na academia. Ele me disse: mas por quê? Mas ele não faz nada errado, né? Vai pra academia, casa, escola, sempre um rapaz de bem. Eu disse: bom, não sei. Então a gente entrou no carro do meu marido, minha mãe chegou de táxi.
Ela entrou no carro conosco. Íamos direto para a delegacia. Na verdade, avançamos uns 100 metros, se tanto, e nos bloquearam o caminho caminhonetes e carros na frente e atrás e desceram. Vieram homens a pé e desceram das caminhonetes apontando armas longas para a gente. Isso foi no dia 19 de novembro. Aí um dos agentes começa a perguntar meu nome, Samantha, quem é Samantha? E aí mandaram levantar as mãos e não sei o que, e eu fiquei com as mãos para cima. E eu disse para eles que sim, que era eu, que o que estava acontecendo. E bom, você sabe como os agentes da promotoria falam. Então ele disse para eu não bancar a idiota, me colocaram sobre o capô, me algemaram e me colocaram numa van. Iam 2 homens e uma mulher. E foi aí que começou a minha tortura, né? Separaram cada um de nós e colocaram cada um em um veículo diferente. Depois de várias horas recebendo ameaças constantes, onde vários agentes usaram uma linguagem agressiva e muito ameaçadora comigo. Disseram que iam me bater e usaram palavras muito pesadas. Sim, disseram várias coisas ali que me colocaram em uma situação de terror psicológico, me senti muito sobrecarregado. Perdi de vista minha parceira e os pais dela. Só depois de várias horas é que nos reuniram novamente. Mas eles estavam em condições muito ruins, ou seja, tinham sido torturados por mais de 5 horas. De lá fomos direto para a promotoria, me colocaram em uma sala, eu estava sentada em uma cadeira virando para... Eles estavam, não sei se você entende. Escritórios com espelhos onde não vemos o outro lado. Me colocaram numa cadeira assim de frente para esse espelho, algemada. E aí chegou um agente e, se dirigindo a mim com palavras grosseiras, me disse que não existia crime perfeito. Eles me levantam, chegou uma mulher, ela me diz que vão me levar para um escritório. Ela me pega pelo pescoço e me leva subjugada para outra sala. E então começam a me perguntar onde está. Já perguntavam a ele, onde está o morto? Onde você o deixou? Me diga que foi você quem o matou. Começaram com essas perguntas. Eu falava para eles que não sabia do que estavam falando. Foi aí que entraram mais homens. Eram 9 homens e uma mulher. E você não quer falar palavras ofensivas, insultos, humilhações, não é? Traga a bolsa, ordenou um deles e levaram uma bolsa preta. Me sentaram algemada, mãos para trás, com um homem atrás de mim. E ele começou a colocar a bolsa em mim. A mulher que me levou submissa até o escritório sentou-se nos meus joelhos e começou a tampar minha boca e nariz. E começaram a me bater. Tiravam minha sacola e diziam que havia policiais. Mandavam eu dizer que matei ele. E eu não dizia nada. Eu nem sabia que ele estava morto. Meu pai falou para não perguntar nem tocar no assunto. Então parei de perguntar. Eles tiram a bolsa de mim. Continuam insistindo onde está o corpo, onde está o corpo. Eu não dizia nada, eu não falava. É que eu não sei do que você está falando, não sei de qual corpo. Não se faça de boba. Me levam de novo para as celas. Me deixaram lá por algumas horas, perdi a noção do tempo, de verdade, pareceu uma eternidade. Voltam à cela para me buscar e me levam novamente ao mesmo escritório. E começam a senhorita que me levou subjugada era a única mulher. Ela tirou minha jaqueta e eu não estava usando roupa íntima. Então tiram minha jaqueta e eu fico com meus seios à mostra. E aí começam a me tocar, né? Colocam a jaqueta sobre minha cabeça e começam a me bater. Colocaram o taser em mim, batiam na minha cabeça, né? Eu só sentia os punhos no meu crânio. E insistiam para que eu dissesse onde estava o corpo, e eu afirmava que não sabia de nada. De novo me levaram para a cela, me deixaram lá por um tempo.
me levam para... O tempo passa, me levam para um tipo de estacionamento, não sei o que era, e havia um tambor de metal cheio de água, e dois deles me levantaram, me viraram e começaram a me submergir no tambor com água. E estavam me batendo na boca do estômago, querendo que eu admitisse ter matado essa pessoa. Inclusive, minha parceira foi abusada sexualmente dentro das mesmas instalações por agentes de investigação, por 3 agentes. Repito, isso ocorreu em novembro de 2019. Meio inconsciente, para falar a verdade, eu já nem sabia mais o que estava acontecendo comigo. Pararam de fazer isso comigo. Me levaram de volta para o mesmo escritório. Tinham 3 homens. Me colocaram encostada na escrivaninha. Eles abaixam minha calça. E com o celular deles começam a gravar meu rosto. Um deles enquanto começam a me penetrar. Foram cerca de 5 ou 10 minutos, mas pareceram eternos para mim. Depois me levam de volta para a sala de vidro, a cela, me deixam lá de novo. Mas eu já não estava mais com a camiseta, a jaqueta. Então eles passavam, sei lá, a cada 15 ou 20 minutos e jogavam água em mim, ficavam me molhando. E não me deram comida, não me deram cobertor nem nada. O que é típico quando você está detida. Impediram minha ligação. Em algum momento, sim, por todas as coisas que estavam fazendo comigo, as agressões, as palavras, as humilhações. Inclusive, me lembro que havia tipo um altar, não sei se era uma virgem, não lembro direito, ou um São Judas. E sempre que eu passava por esse altar, eu já sentia medo, porque eu sabia que sempre que passava por esse altar, me levavam para a sala para me torturar. Então, numa das últimas vezes, já que me levaram para o aquário, para a cela de uma moça, chegou uma moça, deram uma coberta para ela, ela ficou poucas horas, foi embora e me deixou a coberta dela. E a verdade é que eu realmente pensei em tirar minha própria vida, mas não fiz isso. Na verdade, eu já não tinha forças para absolutamente nada. Quando recobrei a consciência, pois desmaiei pelas pancadas e tudo o que sentia. Já tinha todos os agentes assim, bem na minha frente. E foi aí que começaram a dizer que eu tentei me suicidar. Mas também deixo claro que na cela não tinha onde eu pudesse me enforcar. Só tinha uma privada e uma pia. Era tudo o que tinha. Então também é meio ilógico dizer que eu me enforquei porque eu tinha hematomas no corpo, no pescoço, desculpa. Mas era da sacola de quando colocavam a sacola em mim. Foram as marcas que ficaram no meu pescoço. Os hematomas que eu tinha no pescoço foram para justificar o dano que eles tinham me causado. Eles inventaram a história de que eu me enforquei ou tentei me enforcar, né? Quando nem sequer as pessoas que conhecem a área das celas das peixeiras, as chamadas peixeiras, podem confirmar que não há nada onde eu pudesse me enforcar, só tem uma privada. Sim, olha, meu parceiro foi submetido a tratamentos cruéis e desumanos, a tortura física. Particularmente, ela estava algemada nos pés e nas mãos. Às vezes tiravam as algemas dos pés e deixavam ela algemada só nas mãos. E 2 homens a carregavam. Ela tem 1,64 metros de altura e pesa cerca de 60 a 62 quilos entre 2 caras. Eles a carregavam e a colocavam em um barril, a submergiam e colocavam metade do corpo dela em um barril de 200 litros, um tambor cheio de água e a submergiam ali. Durante vários segundos, eles atiravam, batiam nela nas costelas para sufocá-la e novamente a colocavam debaixo d'água. Colocavam nela um colete balístico sem placas, apenas com os painéis flexíveis, e batiam nela com um martelo de borracha. Para quê? Para não deixar marcas.
Eu te digo que a tortura não só não foi erradicada, desculpa, como também foi tecnificada. Quer dizer, de verdade. As agências de investigação das promotorias se tecnificaram tanto no uso da tortura que já evitam deixar rastros ou deixam o mínimo possível. Deixaram lesões nas costelas do meu parceiro, que estão comprovadas por exames médicos, há laudos médicos que atestam as lesões. Digo, ela também foi submetida a uma situação que é muito comum, que na verdade eu também sofri, que é a nudez forçada. É uma situação que psicologicamente te devasta, porque imagina ela que estava cercada por 8 homens em um escritório e a deixaram nua da cintura para cima. Ela estava com o peito nu, algemada pelas costas, enquanto 8 homens faziam comentários de conotação sexual, tratavam ela de forma horrível, davam tapas no rosto dela, puxavam o cabelo dela, levantavam ela pelo cabelo, deixando ela ali ajoelhada, levantavam ela pelo cabelo. E em uma transferência, em um movimento que fizeram, ela cai, bate o osso da bochecha, e até mesmo quando ela cai, levantam ela novamente pelo cabelo e cospem no rosto dela. Tudo isso que estou te contando está denunciado, tudo está em inquéritos policiais. Para ela, havia um sujeito, Jorge Henrique N., que também está mencionado neste inquérito policial na denúncia de tortura. Ele era coordenador na época dos agentes de investigação, um cara que pesava mais de 120 quilos, um sujeito muito robusto. Ele pisava nos pulsos dela e pisava nos tornozelos dela quando a tinham no chão. Deixaram marcas nos tornozelos dela, machucaram os pulsos dela. Até hoje ela continua apresentando problemas. De todas as surras que ela sofreu, houve uma situação que até deixou marcas no pescoço dela. Não era só a submersão na água, eles também colocavam um saco plástico, eram sacos grandes, pretos, que eles enrolavam e colocavam nela. E foi tanta a pressão que fizeram que em um lado do pescoço deixaram marcas. Sabe como eles tentaram escapar dessa situação? Ela esteve sendo movida para diferentes locais da promotoria. Em um a submergiram, em outro a espancaram e em outro houve abuso sexual. Em outra área onde a mantinham detida, eles chamam de famosas peceiras. São áreas de detenção que não têm grades, mas sim vidro temperado. E só há um pequeno murinho que divide o banheiro. É um espaço pequeno onde geralmente colocam mulheres. Inclusive ela, quando a levam, ela já estava quase indo. Em péssimo estado físico, ela desmaiou. Eles quase a arrastavam até a área de detenção. Eles a deixaram com marcas no pescoço, com os hematomas. Eles a deixam jogada dentro da cela e veem que ela não reage de maneira adequada. Eles montam um circo, como faz a promotoria, pois são especialistas nisso. E mencionam uma tremenda besteira, dizendo que a encontraram enforcada com um pedaço de cobertor preso à maçaneta do banheiro. Ou seja, você consegue acreditar em uma besteira dessas? Ou seja, para eles se livrarem das lesões que causaram nela ao pressioná-la com o saco, inventaram que ela estava pendurada na alça do banheiro, era um vaso sanitário comum, daqueles baixos como os de qualquer casa, e ela estaria pendurada na alça. Ou seja, uma tremenda besteira, mas isso foi o que está nos relatórios informativos, e foi assim que eles justificaram, dizendo que ela tentou tirar a própria vida. Em um momento, ela realmente diz que depois de ter sido abusada sexualmente e passar por 5 horas de tortura, ela já estava muito mal. Ou seja, ela estava devastada anemicamente, fisicamente, se sentia mal. Sim, ela disse que sim, chegou a pensar em tirar a própria vida, mas não tinha nem forças para isso. Então eu te digo, a situação que ela viveu foi algo traumático que, infelizmente, qualquer mulher neste país pode passar. Depois me levam para o hospital do Terceiro Milênio. E bem, porque já, na verdade, por causa das pancadas, de tudo o que estavam fazendo comigo,
De tanto ficar sentada, eu já nem conseguia levantar a cabeça. Tipo, literalmente, eu já não tinha forças nem para levantar a cabeça. Então, me parece ilógico que digam que eu tentei me suicidar. De verdade, eu não tinha forças para nada. Então, eu desmaio no aquário. Quando acordo, os agentes já tinham pedido apoio. Me levaram para o hospital do Terceiro Milênio e colocaram uma jaqueta de policial municipal em mim. Eu vestia preto e colocaram uma jaqueta de policial municipal em mim. Me expondo ainda mais quando eu ainda nem estava ativa como policial. Foi assim que me levaram, me exibindo no hospital algemada e já me atenderam, colocaram o acesso e o soro em mim. Os agentes, uma mulher e um homem, ficaram comigo, me ameaçando e me intimidando ainda mais. Queriam que eu dissesse que matei ele. Mostraram-me fotos das minhas irmãs na casa. Eles diziam que já estavam com elas e que, se eu não dissesse que tinha sido eu, ia acontecer com elas o mesmo que aconteceu comigo. Ou seja, estupro e torturas. Fariam o mesmo com minhas irmãs. A menorzinha tinha 4 anos e a mais velha tinha 14 naquela época. Então, assim, pra falar a verdade, eu já não sabia nem pra onde correr, sabe? Se eu realmente soubesse que essa pessoa estava morta, eu não teria permitido tanto, sabe? Eu assumo minha responsabilidade, mas não foi assim. O que eu vi foi uma briga. Foi uma briga da qual meu pai sim tinha conhecimento, porque foi um policial que o conteve, que exagerou. Mas naquele momento eu não sabia que a pessoa estava morta. Meu pai disse, não pergunte. Meu pai sempre teve grande influência na minha vida, então o que ele dizia eu respeitava, então ele me disse, não pergunte, eu não pergunto. Mas depois eu nunca imaginei que depois de tudo isso viria todo esse inferno que eu estaria carregando tanto peso. Eu fiquei, isso foi à noite e me levaram no dia seguinte de manhã, que foi no dia 21 de novembro. Eu fiquei na promotoria de 19 a 21 de novembro. Na noite em que fiquei no Cerezo, me levaram para a promotoria. Me fizeram assinar que tinham me dado a ligação e outros papéis. Nunca me deixaram fazer minha ligação, que por direito eu tenho. Não me deixaram me comunicar com nenhum advogado, nada. À noite me levam para Capra, porque começam a espalhar a história de que eu tentei me matar. Então a gente estava chegando em Capra. É tipo um centro psiquiátrico, algo assim como um hospital psiquiátrico. Quando estávamos chegando, um dos agentes recebeu uma ligação. Ele disse pra gente, sabe de uma coisa? Temos que levá-la agora. Eles me levam de volta à promotoria e chegamos. Me dizem, você está livre. Ela disse, como assim estou livre? No mesmo estacionamento, ela me disse, sim. Assine aqui que você saiu às 8h30, coloque seu nome completo e sua assinatura. E eu perguntei, vão me deixar ir? Comecei como me orientaram. Às 8h30, assinei com meu nome completo. No estacionamento, removeram minhas algemas. Assim que tiram minhas algemas no mesmo estacionamento da promotoria, me algemam de novo. Dizem que tenho mandado de prisão por homicídio doloso qualificado com agravante contra Jorge. Ou seja, é mentira quando dizem que me pegaram lá fora e nem sequer me deixaram sair na promotoria, fui solto e logo em seguida preso novamente. Tudo isso por causa de um crime cometido pelo pai da minha parceira, que é o único responsável por esse crime que ele cometeu. Mas, infelizmente, o Ministério Público, através de uma armação, uma farsa midiática, aproveitando o poder punitivo do Estado, aproveitando, pois agora sim que o pagamento até mesmo de comunicação da imprensa local, criaram uma história inverossímil e fantasiosa, onde eles eram envolvidos em um crime grave. Como eu te disse, o pai foi quem realmente cometeu um crime, ele de fato, ele se declara culpado, mas o Ministério Público não se contenta. E eles criam todo um espetáculo midiático para envolver meu parceiro.
Aqui, um par de dias depois, me liberam a mãe do meu parceiro, o pai, meu parceiro e o irmão dele. Eles são transferidos para o Cerezo. Agiram de forma arbitrária durante todo o processo. Fabricaram mais crimes, inventaram processos, acumularam processos de forma dolosa. Fabricaram diversos crimes para nós, para nos manter lá naquele lugar. Fabricaram um crime de delitos contra a saúde. Plantaram drogas no veículo. E isso, ele afirmou, é algo muito comum por parte das autoridades de investigação e até mesmo da segurança pública. Neste país, a fabricação de culpabilidade, ou como eu chamo, flagrância simulada, é muito comum neste país e qualquer pessoa, estamos expostos a passar por uma situação assim, de você encontrar uma viatura ou alguma situação acontecer, plantarem algo em você, inventarem um crime ou ameaças, porque esse é o segundo favorito dos agentes de investigação, para te reter de forma ilegal. Eles plantam drogas em você ou inventam um crime, dizendo que foi ameaçado. Assim, eles te mantêm detido pelo menos 48 horas, e aí veem se surge outra coisa, ou se inventam mais alguma coisa contra você. Ou como ferramenta de investigação, a tortura é muito utilizada, como foi neste caso. Eu te digo, foi uma situação traumática. Eu sofri tortura física e psicológica. Eu fui liberado, como mencionei, depois de cerca de 50 horas de uma detenção ilegal. Eles me deixam ir embora. Mas minha parceira, o pai dela e o irmão dela são levados para o Cerezo. Eles recebem uma ordem de prisão dentro das próprias instalações da promotoria. Aqui, bem, não satisfeitos com toda essa situação, e quando eu saio percebo que a nível local, até mesmo nacional, havia notícias de um caso muito sério, que eu te digo, comecei a investigar e percebi que foi uma farsa que o então promotor, agora ex-promotor, fabricou para chamar a atenção para sua administração medíocre. Foi um passo muito obscuro desse sujeito, um manipulador terrível, um sujeito inescrupuloso, que navegou com um perfil de bobo até certo ponto. Mas foi um cara ruim, um torturador covarde que infelizmente não só permitia o uso da tortura e do abuso sexual dentro da promotoria que ele comandava, mas ele incentivava que esses meios tão brutais fossem usados, não é? Para investigar. Depois de sofrer todo tipo de abusos, tanto psicológicos, físicos e também abusos íntimos, Samantha foi transferida para o Cerezo, onde permaneceu detida sem argumentos válidos e sob uma narrativa completamente fabricada. A verdade é que eu não podia acreditar em tudo o que tinha acontecido, sabe? De ter isso. Posso dizer o que agora te digo. Aqui você chega a um ponto em que valoriza uma tortilha quente, não é? Agora posso te dizer que eu tinha tudo na vida. Não falo financeiramente, falo das pessoas que amo. Eu estava com minha família, estava com meu marido. E talvez no momento em que a gente está vivendo, a gente acha que sempre vão estar ali, né? E aí acontecem esse tipo de coisas e você percebe que já tem tudo na vida. Então eu vi meu mundo literalmente desmoronar. Vi o mandado de prisão contra meu pai e meu irmão, e meu nome também estava lá, então eu fiquei em choque. Fomos colocados em uma van vermelha, meu irmão e eu, e levados juntos. Meu pai foi em outra caminhonete. Chegamos aqui do lado de fora do Cerezo e a polícia ministerial desce, inicia o procedimento e tira meu irmão do carro. Não, mentira, me tiram do carro e me despeço do meu irmão. E meu irmão estava chorando, estava assustado. Ele fez 18 anos em outubro e em novembro foi preso por um crime que não cometeu. Também a ele e ao meu pai, ao meu marido, também torturaram. Eu sei que torturaram Romani psicologicamente.
Mas comigo foi psicológica, física, sexual, de tudo, né? Então cheguei ao Cerezo. Ainda cheguei com a jaqueta da Polícia Municipal. E ao entrar, eu pensei que já tinha acabado tudo, né? Mas era só o começo do que me esperava. Cheguei, começaram a tirar minhas fotos. Você sabe, de costas, de frente, perfil direito, perfil esquerdo. Coloque suas digitais, sua assinatura. Me levaram para o exame, para o presídio masculino, porque acho que ainda não tinha um médico, e me levaram para o presídio, desculpe, masculino. O médico me examinou e contei que desde que saí da delegacia tive uma hemorragia vaginal. E colocaram como se eu estivesse menstruada, mas eu não estava menstruada, era uma hemorragia que eu tinha. Imagino que por causa das agressões, os chutes que eu recebia na barriga, no estômago. Comecei a ter evacuações também com sangue. E cheguei com o rosto inchado. Minhas costelas doíam muito e quando cheguei, minimizaram a situação. Então, eu chego aqui e eles trataram tudo como se eu ainda fosse uma servidora pública, quando eu já não estava mais ativa. Me colocaram em um módulo como se eu estivesse isolada, sabe, longe da população. Então, eu chego na cela e começam a me algemar em 4 pontos. 4 pontos. É uma cama individual, de metal. Me algemam em cada canto. Imagina os 4 cantos. Minhas pernas e braços abertos para cima, algemada nos pés e mãos em cada tubo. 24 horas por dia, 7 dias por semana, por um mês. Foi assim que me mantiveram, porque tanto a promotoria quanto a mídia disseram que eu tentei me suicidar. Por isso me mantinham assim. Eu me considero uma pessoa saudável. Não sou viciada em drogas, nem fumo ou bebo. Então também foi muito traumático para mim, porque chego nessa situação, me algemam e começam a me dar medicação controlada. Quando eu nunca tinha consumido isso, me deixavam completamente dopada. Eu me lembro de uma agente penitenciária. Ela trouxe comida e perguntei se podia me desposar para eu comer. Ela disse, não tenho ordem para te desposar, jogou a comida em mim, na cama, e me deixou algemada. Houve vezes em que eu ficava gritando para que tirassem as algemas para eu poder ir ao banheiro. E a população, não fui muito bem recebida pela população daqui, pelas companheiras. Porque uma servidora pública, porque foi assim que a mídia me retratou, então elas me veem como alguém contra elas, né? Então era muito difícil que a população me aceitasse, em que as agentes penitenciárias me tratassem melhor. Ainda lidar com o fato de me adaptar, né? Porque aqui é uma vida completamente diferente da liberdade. Passa um mês desde que me mantiveram presa e começam a me realocaram para o módulo 1. É o módulo mais tranquilo, eles nos dividem por perfis. Então me mandaram para o módulo 1. E aí eu começo a sair para a população, a ter mais contato com as companheiras. E foi assim que comecei, a me adaptar, né? Você começa a conhecer costumes diferentes. Eu, na verdade, não tinha convivido tanto com mulheres, né? Nem com homens. Eu era uma pessoa que ficava em casa ou no trabalho e só. Então, até isso também era complicado para mim, porque eu não sou uma pessoa muito sociável. Sim, literalmente, a comida aqui não é agradável, né? Literalmente é. Eu sei que temos que agradecer a Deus pelo taco que temos todo dia, né? Mas, bom, eu acho que a condenação a gente já está pagando e que mandarem literalmente desperdício para comer torna tudo ainda mais complicado. É mais complexo. Eu te digo, tive que me adaptar a tudo. A comida. Às vezes tinha vezes que a comida saía, fosse do esfregão, os fiozinhos do esfregão. Às vezes apareciam na comida, ou apareciam baratas, ou apareciam bichos ou cabelos. Quer dizer, são coisas que realmente são difíceis, os horários, que as oficiais querem sempre manter o pé no nosso pescoço muito. Elas exigem nossa submissão, sabe?
É assim, estava no lugar e hora errados. Eu te digo, ela realmente menciona, eu estava lá dentro, presenciei parte do início da briga, inclusive, ou havia gravações, não só do exterior da residência, porque o Ministério Público só apresentou os vídeos de fora da residência de alguns vizinhos, de câmeras dos vizinhos, mas essa pessoa que infelizmente perde a vida tinha câmeras de segurança na fachada da sua casa, na entrada da garagem e no interior da sua casa. Ali dava para ver tudo o que tinha acontecido, como as coisas tinham acontecido. Mas e o Ministério Público, nessa armação toda deles, eles entram para fazer uma busca, até mesmo uma busca ilegal. Entram pessoas não autorizadas pelo juiz naquele momento, incluindo um perito principal. E chegam e desmontam todo o equipamento de gravação de vídeo, retiram as câmeras e o digital video recorder, somem com todas as evidências desse incidente e já fabricam outra coisa. E isso não é manifestado apenas por Samantha e seu pai em seu testemunho. Isso também é mencionado pela parceira do falecido, que frequentava sempre aquela residência. Ela confirma que realmente havia câmeras. Então eu te digo, promotoria, quando antes da promotoria entrar, as câmeras ainda estavam no local. Mas quando a promotoria entra para fazer a investigação, toda a evidência desaparece. Comenta-se até que havia uma suposta arma de fogo dentro, com a qual o falecido estava. Tenta agredir o pai da minha parceira, e assim começa a confusão. Pois essa eles só embalaram e fotografaram, não fizeram nenhum teste de residuograma para obter as impressões digitais, não fizeram isso. E isso foi algo crucial na narrativa. Inclusive, o mandado de busca foi autorizado para localizar esse objeto em particular e todos os outros que pudessem ajudar na investigação, mas esse em especial, a arma. Isso está especificado no mandado de busca. E eles coletaram impressões digitais de tudo, dos copos, das colheres, das maçanetas das portas, do veículo que estava dentro, dos sofás, mais de 18 ou 20 itens. Fizeram o teste nele, mas na arma, que era o principal, não fizeram teste de impressão digital nem outro, só a fixação. Ou seja, não estão fazendo uma investigação imparcial. Te digo, e por terem sumido com a evidência, estão agindo de maneira dolosa para construir uma verdade histórica, que eles querem criar através de toda essa encenação que está sendo feita. Então aqui está essa situação, onde Samantha está no momento e lugar errados. Não existe no processo do julgamento uma única prova contra Samantha. Não há uma única prova, não há uma única testemunha que indique que Samantha participou do homicídio dessa pessoa. Lamentável. Não existe uma única prova, não há uma única testemunha que aponte que ela fez isso, uma prova científica, não há uma prova pericial, material, nada. Infelizmente, como eu te disse, como foi uma situação tão midiática, isso influenciou a opinião de um juiz que, por meio do tráfico de influência do então promotor, pressionou para que Samantha fosse condenada a 21 anos e 3 meses. 21 anos e 3 meses, assim como o pai dela, quando o único que reconhece de forma individual, e repito, única, foi o pai dela, ele é o único que admite envolvimento no crime. Samantha nega qualquer participação. E como eu te disse, não há uma única prova contra ela. Mas eu te digo, a pressão do Ministério Público e o viés que existia, e foi fomentado um ódio generalizado terrível. Discurso de ódio foi incentivado por toda a exposição midiática que Samantha teve, porque ela foi a principal vítima do Ministério Público para exibição diante da mídia. O pai dela, não existe nenhuma única foto, mas da Samantha há inúmeras fotos que foram obtidas ilegalmente do seu celular e das suas redes sociais. E o Ministério Público distribuiu tudo isso para a imprensa com uma história que, como eu disse, não está totalmente fora de contexto, mas a principal foi a Samantha. Eles exploraram o sensacionalismo da matéria, usando a imagem de uma garota de 21 anos, atraente,
Ao estigmatizarem pelo tipo de fotos, tinham imagens que, de certo modo, eram erroneamente chamadas de sensuais. Isso foi usado pela promotoria para estigmatizá-la ainda mais e promover um discurso misógino que incentiva o ódio na sociedade. Houve um julgamento midiático? Em tudo isso, te digo, né, houve muitas arbitrariedades, o processo está muito mal elaborado, há muitas irregularidades, denúncias anônimas, totalmente falsas, insustentáveis. Quando vão a julgamento, te digo, Samantha é sentenciada do mesmo jeito. O juiz não só agiu de maneira sem, ou seja, foi de maneira sem probidade. Não exerceu sua profissão como deveria. Não validou questões ou não levou em conta ilegalidades do processo que a defesa tentou demonstrar, porque também obstruiu muito a defesa. E tenho que dizer, a defesa, na verdade, também foi muito passiva, foi muito complacente com o Ministério Público que foi, muito arbitrária também na audiência, então tudo se combinou, né? O viés do juiz, o Ministério Público, como se fosse algo pessoal. E além disso, a questão de uma má defesa, tudo se juntou para que a situação ficasse ruim para ela. Após minha saída, se passaram 15 dias. E meu marido me mandou um advogado, o Fermin, e eles começam a revisar meu caso. E então eles percebem que, na verdade, tudo o que foi falado na mídia não tem absolutamente nada a ver com o que realmente estava no processo, né? No processo não tem nada que me culpe, ou seja, não tem nada, não tem provas, não tem nada. Então começamos a brigar. Meu advogado morreu de Covid, então tudo apontava negativo para mim, sabe? É como se meu mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Então meu advogado morre e começamos a procurar outro advogado. Os tribunais pararam por causa da Covid. E tudo isso começou e foi ruim. O ruim do meu caso é que politizaram muito, sabe? Então mesmo quando os juízes viram que eu não tinha nada que me incriminasse, mesmo quando meu pai declarou sua culpa, disse, sim, fui eu, mas não foi assim que as coisas aconteceram. Foi assim, 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 não como o Ministério Público diz. Não me deixaram ir. Quer dizer, de verdade, não há absolutamente nada que me culpe e eu sei que sou inocente. Eu sou inocente. Mas infelizmente politizaram tanto o meu caso que é isso que me mantém aqui. Eles usaram isso. Olha, eu não vi, literalmente, como não as notícias ou os jornais. Quando fazem o meu habeas corpus, é quando eu começo a ver as publicações, começo a ver tudo. Naquela época, na atual governadora, Tereza Jimenez era a prefeita, né? E acho que ela já estava se lançando para governadora, algo assim. Então, como eu fui policial de lá, eles usaram isso para começarem a atacar a atual governadora, dizendo que eu fui policial. Que o criminoso, né, o próprio promotor, o ex-promotor Figueroa, sem provas, ele afirmou que me condenaria de 20 a 40 anos e eu tenho a publicação do jornal, nós a temos na sua humilde, na sua casa simples, onde ele diz de 20 a 40 anos, eu garanto sentenciar Samantha Fierro. Tudo ocorreu por julgamento duplo. Vou a julgamento. O julgamento deveria durar apenas de 3 a 4 dias, mas se estendeu por 15 dias e o juiz decidiu. Olha, no crime eu só entro no agravante de premeditação, porque supostamente eu premeditei, eu planejei, eu fiz tudo. Então, no próprio julgamento, o juiz retira a premeditação. Então eu pergunto, o que estou fazendo aqui? Entrei no agravante de premeditação e ele tirou isso de mim. Mas ele me pune como se eu ainda tivesse esse agravante. Me deram 21 anos, 3 meses. Já esgotei a apelação, esgotei o recurso direto, recebi a confirmação e agora estou na Suprema Corte na revisão do recurso. Sim, olha, eu fiquei grávida
Olha, lá fora eu me cuidava com o dispositivo intrauterino com o Mirena. Então, bem, no final das contas, eu comecei a tentar seguir com a minha vida. Meu marido vinha e me via. E em uma ocasião fui ao banheiro e senti algo que me incomodava, que me deixava desconfortável. E puxei aquilo e era o dispositivo intrauterino, ele saiu. Então eu começo a ir a uma médica daqui. Falei para ela, sabe de uma coisa? O dispositivo saiu de mim. Ela respondeu, ah, sim, disse. Então vamos esperar até você ter seu período de novo para colocar ele novamente. Eu respondi, sim, tudo bem, pois sempre usei dispositivo intrauterino. Então eu começo a me sentir mal, começo a sentir enjoo, tontura. Me aproximei e disse, estou me sentindo mal. Sim, deve ser gastrite ou uma colite mal cuidada. Me medicavam. No dia 17 de fevereiro, ele me manda. Eu fico menstruada no dia 16. Falei para ela, oi doutora, já menstruei. Ela respondeu, ok, amanhã coloco o dispositivo. Me mandaram falar com o setor médico. Ela disse, vou colocar o dispositivo intrauterino Mirena em você. E então, agora mesmo que você está menstruada. Eles dizem, não, tudo bem, tipo, de verdade, literalmente, Pepe. Ele e ela estavam olhando na internet como colocar um dispositivo, porque não tinham conhecimento de como colocar. Ela colocou o dispositivo em mim sem testar gravidez antes, mesmo após eu reclamar e dizer que me sentia mal. Era gastrite. Para ser sincero, a vi muito mal, até magra. Ela estava pálida e estava devastada. Eu realmente me senti péssimo. Ela já estava há cerca de 3 semanas, ia fazer 3 semanas de internação e estava sofrendo bastante. Ela contou que a deixavam amarrada em 4 pontos. Ela estava algemada em uma cama, pelos pés e mãos. Não permitiam que ela descesse somente para ir ao banheiro. Ela estava isolada. Ela estava medicada, estava mal, muito mal. Eu também fiquei mal. Foi terrível vê-la naquela situação. Quando começo a investigar e consigo o dossiê da investigação, e é aí que eu te digo que percebo que tudo o que aparecia na mídia era completamente falso, onde foi uma farsa, um circo midiático criado pelo Ministério Público. Além disso, começamos todo esse calvário em busca de justiça. Das denúncias por tortura, das queixas na Comissão Estadual de Direitos Humanos, onde Samantha foi particularmente discriminada em 2019, no final. Em 2020, no começo, a Comissão Estadual descartou imediatamente a queixa. Naquela época, o ombudsperson que estava lá, com o pretexto de que havia a questão da Covid, nem sequer aparecia no escritório. Ou seja, foi um período muito obscuro da Comissão Estadual de Direitos Humanos, foi um período de incompetência, de servilismo ao poder político da época, onde estavam de olhos fechados e boca calada diante de todas essas graves violações. Repito, isso ocorreu não apenas conosco, mas em centenas de casos só em 2019. Estamos enfrentando um processo arbitrário, cansativo, onde as autoridades se protegem umas às outras, onde a impunidade reina, onde o protecionismo aos agentes torturadores está a 100%. E não por proteger um cara em particular, como no caso de Jorge Henrique N., Mário Arturo N., entre uma infinidade de sujeitos que temos plenamente identificados e denunciados. Não é para proteger essa pessoa, é para proteger o próprio sistema. O sistema é uma porcaria, ou seja, é um esgoto. Eu sempre cataloguei a promotoria como o maior esgoto de Aguascalientes, onde reina a impunidade, a protecionismo, existe uma irmandade na qual esses criminosos de farda se protegem, e não quero generalizar. Deve haver bons elementos, deve haver bons promotores públicos. Infelizmente, para nós, acabamos pegando os piores servidores públicos desse órgão, dessa promotoria, promotores públicos corruptos que aceitavam
situações de tortura, de ilegalidade nas detenções, que colaboravam com toda essa armação, essa fabricação de culpados, de culpa. Somado a essa situação, com o passar do tempo, te digo, apresentamos as denúncias correspondentes. As denúncias de tortura foram apresentadas desde fevereiro de 2020. Inclusive, a Promotoria Especializada em Matéria de Tortura em Aguascalientes foi criada em março de 2020. Atualmente, devem haver mais de 2.000 casos de tortura, só dessas datas até agora, de 2020 a 2025. E não há um único caso judicializado. Não há um caso que tenha sido judicializado. Imagine o nível de impunidade, a impotência nossa como vítimas e de todas as vítimas que se juntaram a essa situação e continuam se juntando dia após dia. Ver a maldita burocracia, a incompetência, a indolência, a desumanização do serviço público é terrível. Contamos com uma promotoria de porcaria, não uma promotoria desumanizada, incompetente. Até o momento, devem haver cerca de 82.000 denúncias na promotoria, das quais só 40 promotorias públicas atendem. Só imagina. 40 promotorias públicas e a promotoria de tortura é a que tem 2 promotores públicos e um coordenador, ou seja, são 3 pessoas, 2 agentes, e é a que recebe menos orçamento. Ou seja, imagina só. São mais de 2.000 casos, né? Então, digo, dá para ver que é falta de vontade política das autoridades. Somado a tudo isso, digo, a toda essa peregrinação, para não me estender tanto, essa peregrinação neste país, buscar justiça é muito custoso para a gente. Como vítima, é uma situação desgastante fisicamente, mental e economicamente. Ou seja, a justiça no México é cara. Obter justiça é investir todo o seu tempo, dinheiro, esforço e até sua saúde. Eu já passei por uma situação bastante grave. Fiquei na unidade de terapia intensiva vários dias por causa de um estresse muito sério. Isso foi no ano passado, em junho. Eu quase perdi a vida. Quero dizer, me salvaram e agradeço a Deus pela oportunidade de continuar buscando justiça. Para Victoria, minha bebê, e para minha parceira Samantha. Digo, nessa situação tão árdua e tão complexa que as autoridades tornam, né? No presídio, os abusos ficaram ainda mais difíceis de rastrear. Entre as más condições do lugar e a negligência sistemática, Samantha acabou enfrentando uma falta de atendimento médico que marcaria um ponto de ruptura em sua história. Essa omissão, ignorada por quem deveria protegê-la, a levou a viver um dos episódios mais traumáticos de sua vida. Se a doutora era dentista, veja, colocaram o dispositivo intrauterino em mim em 17 de fevereiro. Colocaram o dispositivo intrauterino em mim e ela saiu de férias. Então, assim que colocaram o dispositivo intrauterino em mim, eu comecei a me sentir pior, aumentaram os enjoos, começaram dores de cabeça horríveis, tontura, comecei a sentir uma dor forte no ventre. Procurei o setor médico e fui atendido pela dentista. Então ela me disse que não, que era a vesícula, que como não tínhamos médico, vão me mandar para a água. Para o presídio masculino, então me tiravam daqui do presídio feminino e me levavam para o masculino com o médico. O médico começa a me examinar e me diz, não é a vesícula. Eu digo, sabe o que é? Estou vomitando. E vomito um líquido amarelo e assim por diante. Não é a vesícula, é gastrite. Então tomando remédio. E eu reclamava de novo, sabe? É que não está funcionando, já não consigo nem tomar água, estou vomitando, estou me sentindo mal. Comecei a emagrecer muito, estava com olheiras e diziam que era gastrite, colite ou vesícula. Teve uma vez que eu já não conseguia mais levantar da cama, sério. Se eu levantava, andava encurvada, porque eu sentia uma dor muito forte no ventre. Felizmente chegou uma enfermeira que trabalhava nos fins de semana. Ela era nova, sabe? Ela perguntou, o que você tem? Por que está tão pálida? Falei para ela, sabe, eu me sinto mal, não consigo tomar água ou nada, vomito tudo.
E meio que deixei ela com uma dúvida, né? Ela disse, amanhã eu te chamo para conversar. E eu disse sim. Num domingo me chamaram na área médica e começaram a agir. Perguntas sobre o meu corpo, né? Como você vê seus seios? Coisas assim. Eu disse não, para falar a verdade não, eu nunca tinha parado para me examinar. Ela perguntou se eu estava grávida. Respondi que não, pois acabei de colocar o dispositivo intrauterino. E ficou assim. No domingo, 19 de março. Me mandaram falar de novo com a área médica e me disseram, como você está, Fierro? Eu disse, estou... Ela disse, toma, e me deu um teste de gravidez, comprado com o dinheiro dela, pois aqui nem tinha esse teste. Ela me deu um teste de gravidez e disse, faz o teste. Eu disse, mas eu não estou grávida. Ela falou, faz o teste. Uma linha é não, duas é sim. Fui ao banheiro, fiz o teste e logo apareceram as duas linhas. Ela disse, sim, você está grávida, vou iniciar o processo para o médico te examinar. Me levaram ao médico da voz. Uma das vezes em que me levaram ao presídio masculino, aquele médico me disse, sabe de uma coisa? É que você não tem nada, você é bulímica, você provoca o vômito. Digo isso porque te damos remédio e nada faz efeito. Então, quando eu cheguei com o teste de gravidez, literalmente joguei o teste de gravidez nele, porque eu estava irritada. Como pode ser que eu fiquei quase 3 meses me automedicando? Bom, estavam me medicando e não conseguiram detectar uma gravidez, né? Eu disse, aí está a sua bulimia? Deixa eu ver, deixa eu te examinar. Ele começou a examinar minha barriga, disse que estava dura. Vou fazer um encaminhamento para você, para te levarem para o hospital. Fizeram um encaminhamento, me levaram para o Hospital da Mulher e sim, eu já estava com 3 meses de gravidez. Meu bebê estava bem, estava em boas condições, já estava até formadinha. Me disseram que pelo tamanho e pelas condições em que o feto estava, provavelmente seria uma menina. Após vários diagnósticos errados e falta de atendimento médico no presídio, Samantha descobriu que estava grávida. A notícia, que em outras situações seria motivo de alegria, dentro do presídio era um grande risco, mas ela e Eric estavam dispostos a enfrentá-lo juntos. Então aqui a situação é que diagnosticam ela dizendo, você é bulímica, você provoca o vômito. Em 19 de março ela continua com isso. Uma enfermeira recém-contratada leva entre suas coisas um teste caseiro. Ela pede para Samantha fazer o teste que dá positivo com urina. A gravidez é confirmada em 19 de março de 2023. Naquela noite ordenam sua transferência para o Hospital da Mulher. Aqui inicia o acompanhamento da gravidez dela, quando ela já estava com 11,4 semanas de gravidez. Depois de muitos diagnósticos errados, finalmente dizem para ela, sim, você está grávida e possivelmente será uma menina. Ela me contou isso entusiasmada. Dias depois, em uma ligação... Não foi na ligação, foi dias depois. Isso foi em um domingo, 19 de março, na minha próxima visita, em uma quinta-feira. Ela me confessa, essa situação, apesar de ser algo que naquele momento não tínhamos planejado, nós dois recebemos com muita alegria. Era algo que nos dava esperança. Ela me disse que comentaram com ela que possivelmente seria uma menina. Começa com esse acompanhamento, ela tem alguns problemas de saúde, algumas questões, e começam a levá-la para fazer ultrassons programados e voltam a reiterar que provavelmente vai ser uma menina. É aí que já conversamos e, pelo contexto que estamos passando, principalmente a Samantha, ela e eu decidimos chamá-la de Vitória. Porque para nós seria uma vitória que nosso bebê nascesse nas condições nas quais Samantha estava. Por isso optamos por chamá-la Vitória. Ela dizia que venceria atrás das grades. Desculpa. Nesse dia, o ginecologista me examinou e disse que estava tudo certo. Comentei com ele sobre um leve, como posso dizer, um corrimento com um pouco de sangue e falei que saiu meio alaranjado.
Ele me disse que devia ser uma infecção urinária. Começaram a me dar antibiótico e exatamente depois de 8 dias, isso foi em um domingo, na quinta-feira, eu disse ao meu marido que estou grávida. Daquela quinta, 8 dias depois. Na visita seguinte que tive com Romani, fui ao banheiro e comecei a sangrar. Me levaram ao hospital da mulher e me disseram que eu estava com ameaça de aborto. Então, dali para frente foi sangramento, 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 tanto que cheguei a ter anemia de 3º grau. Então eu já não conseguia mais levantar da cama e tinham que me dar banho na cama. As próprias companheiras, porque a gente não tinha nem médico nem médica, nada. A doutora Glória nunca mais voltou. Ela saiu de férias, acho que até sofreu um acidente, não sei, mas nunca mais voltou. O último dia de trabalho dela foi 17 de fevereiro, quando colocou o dispositivo em mim. Então eu tomava banho na cama, até meu marido trouxe um penico para eu poder fazer minhas necessidades na cama. Tudo na cama. Eu não levantava para absolutamente nada. Recebia as visitas do meu marido na cela. Ele me levava comida e depois ia embora. Tivemos que suspender a visita íntima, porque, eu não, por razões óbvias, já nem conseguia mais levantar da cama. Então, isso foi tudo. Resumindo, foi assim, toda a gravidez, né? Sangrando, me levavam e traziam do Hospital da Mulher várias vezes. No Hospital da Mulher, muitas vezes insistiam para que eu interrompesse a gravidez, diziam que meu bebê não estava formado. Teve uma vez que o diretor do Hospital da Mulher me disse: sabe de uma coisa? Você tem 99% contra você e 1% a seu favor. Falei: então me apego a esse 1%. Tome os remédios, interrompa a gravidez. Eu não vou interromper. Ele disse: você tem 1% a seu favor, Samantha. Eu disse: então eu me agarro a esse 1%. Ele perguntou: por que você se agarra a esse 1%? Eu disse: porque esse 1% se chama fé. Eu disse: não vou interromper a gravidez porque meu bebê ainda se mexe, não vou matá-lo. A situação, eu te digo, começam a me pedir certos medicamentos, eu levo. Ela começa a apresentar questões como expulsar coágulos, sangramentos constantes. É quando detectam nela um hematoma retroplacentário e tudo começa a se complicar. Era um vai e vem do posto de saúde, não tinha médico, né? Ocasionalmente uma enfermeira. Samantha estava sendo atendida pela estomatologista, apesar de o Hospital da Mulher ter diagnosticado uma gravidez de alto risco. O coordenador médico, Juan Carlos N., pouco se importou, não procurou designar um médico como era sua responsabilidade. Esse coordenador é uma pessoa desprezível, desumana, prepotente, déspota, misógina e agressiva com as companheiras privadas de liberdade. Digo, é um sujeito vil e covarde que, em vez de cumprir sua função de ter enviado um médico lá para ficar de olho, não só na minha parceira, havia mais mulheres grávidas, havia mais mulheres que precisavam de atenção, não havia médico e esse cara não enviou ninguém para cobrir. Minha parceira estava sendo atendida por uma dentista em questões de ginecologia e obstetrícia, e quando já era uma emergência grave, ela era transferida, sangrando muito, para o Hospital da Mulher. Ela sofreu violência obstétrica tanto no Cerezo quanto no hospital. Um crime que em Aguascalientes não está tipificado como tal, que inclusive, por causa do que Samantha sofreu, enviamos uma proposta de iniciativa ao Congresso do Estado para que o crime de violência obstétrica fosse tipificado, para que nenhuma outra mulher em seu estado de gravidez, em seu desenvolvimento gestacional, sofresse o que não só Samantha, mas milhares de mulheres em Aguascalientes já sofreram. E a iniciativa nós batizamos como Vitória, mas as deputadas na época se atribuíram o mérito, o que não tem problema por isso. Desapareceram com todo o vestígio de vitória. Eliminaram o nome da iniciativa, se apropriaram dela como se fosse delas e modificaram certas coisas, apresentando como se fosse delas. Achei isso tão baixo.
foi muito insensível. Mas no fim é a qualidade dos servidores públicos e congressistas em Aguascalientes, pessoas totalmente imorais, medíocres, servilistas ao poder político de plantão. Tô falando a verdade, eu fiquei com muita raiva. No entanto, eu disse, tudo bem, não tem problema que seja realizado e aplicado já. Mas não foi assim. Eles devolveram, no final aprovaram uma minúcia, nada mais, né? Uma coisinha pequena que não era o que se buscava. Eles estão ocupados com outras besteiras, esses políticos vis e miseráveis. Aqui a situação, te digo, continuamos com maus atendimentos. Samantha começa a sofrer violência obstétrica terrível. Começaram a assediá-la tanto do Cerezo quanto do Hospital da Mulher para que tomasse um medicamento abortivo. Disseram para Samantha que o bebê dela era um feto deformado, que não tinha nenhuma possibilidade, que ela parasse com isso, que tomasse os comprimidos e abortasse. Foi um tratamento extremamente desumano e ruim. Samantha, me ligaram, eu fui até o Hospital da Mulher, infelizmente não me permitiram entrar, tive que recorrer à justiça, me seguraram. Quando começam esse tipo de situação, a questão com Samantha começa a complicar a situação de saúde e me impedem de falar com ela. Ela estava em repouso absoluto, então uma colega me ajudava, me informava numa colega da Samantha. A Samantha recebe um diagnóstico negativo, em um momento outro diagnóstico positivo logo depois, então ela fica com essa segunda opção. Ela chora e me conta pela janelinha, deitada na maca. Você tem 5 minutos para decidir, disse a assistente social. Eu perguntei, com base em quê? Se não sei? Conversei brevemente com minha parceira que disse, querem me obrigar a abortar a Vitória. Ela se mexeu o dia todo, não quero perder meu bebê e me disseram que tenho chances de conseguir. Eu perguntei, você está em perigo? Não. Então não tome esse remédio que vai te fazer abortar e continuamos enquanto você não estiver em risco. Assim fica. Ela recebe alta, leva uma bronca e vai embora. Isso me pareceu um 8 de maio, entre 8 e 9 de maio. Ela recebe alta. Faziam isso com ela. Levavam às pressas e traziam de volta, repetindo esse vai e vem para o presídio feminino, porque não havia atendimento médico adequado no presídio feminino. A gravidez de Samantha avançou em condições precárias, marcadas pela negligência e pela falta de atendimento médico adequado. Seu parto foi ainda mais doloroso. E o fato é que ela deu à luz dentro da própria cela, sem apoio profissional e em um ambiente totalmente desumano. Ela jamais teria imaginado que aquele momento, que deveria estar cheio de vida, esperança e alegria, seria na verdade o início de um novo inferno, para ela e para Eric. Me trouxeram de volta para o Cerezo e no dia 22 de maio eu morava com uma colega, ela se chama Sara Moran, era enfermeira, então ela que cuidava de mim. E nesse dia eu me lembro que levantei para ir ao banheiro e depois me deitei. Eu falei, Sara, sabe, o penico era só para fazer xixi, o necessário, né? Eu disse, Sara, sabe de uma coisa? Não estou me sentindo bem, estou com uma dor e ela disse, deixa eu chamar a oficial. Isso começou às 6 da manhã. Por volta das 6h15, as dores começaram a ficar mais fortes, e aí as dores ficaram insuportáveis. Gritaram pelas oficiais, mas elas não foram. Chegou a lista das 7, passaram a lista e eu continuava mal. Então ela me disse, sabe de uma coisa? Disse, pois eu estou aqui, vou te apoiar. Me disse, você já está dando à luz. As contrações começaram a cada 3 minutos e fiquei 1 hora assim, sem receber apoio. Então, literalmente, eu comecei a me sentir muito mal com as dores, comecei a gritar de dor e foi aí que nasceu Vitória. Vitória nasceu na cela do módulo 4, alojamento 1. Eram 7h15 quando ela nasceu. Nasceu viva. Falei, sabe, meu bebê vai morrer, dizia para a Sara.
Ela disse, não, Vitória está bem, Vitória está viva, ela está se mexendo. Ela pegou uma das minhas, era como uma batinha rosa, uma batinha minha. Ela pegou, enrolou e colocou no peito dela, e pegou outro paninho para cobri-la. E ainda demorou uns 30 minutos, eu acho, para a ambulância chegar. As policiais corriam de um lado para o outro. Mandaram chamar ela. Um médico, porque quando a Vitória nasceu, chegou o médico da água e me disse... Ele pediu a uma oficial, traga as tesouras. Depois perguntou, onde estão? E começaram a dizer onde estavam, e ela voltou, me deu as tesouras, cortaram o meu cordão. Quando Sara pega o bebê, o enrola e o põe no peito. Então, cerca de meia hora depois, a ambulância chega e eles levam a maca para a sala. Era uma ambulância processual, nem era de hospital, não estava preparada, nem equipada, nada disso. Quem veio eram processuais, ou seja, policiais, nem tinham treinamento de enfermagem. Ou eu não sei de nada. Então eles chegam para me buscar, colocam a maca na sala, me tiram da cama e colocam na maca. E é aí que eu já saio para a ambulância e Sara sai carregando Victoria. E minha bebê é entregue para a oficial Marilu. E a oficial sobe comigo, com a policial processual atrás da ambulância. Quando estávamos a caminho do hospital, eu ainda estava tendo contrações porque a placenta ficou dentro de mim. Então eu perguntei, como está minha bebê? E a oficial o que faz é descobrir o rostinho dela e as duas sorriem e ela me diz, ela está bem. Chegamos ao hospital da mulher e a ginecologista a examinou. A Victoria me colocam na área de obstetrícia e a oficial é encaminhada para outro hospital, que é o 3º milênio, e aí eu nunca mais vi meu bebê. Então toda essa situação começa a se complicar ainda mais. E eu a visito em 21 de maio, vejo que ela está bem, sempre meu bebê está. Ela estava deitada em uma cama, eu já tinha permissão para entrar na cela dela por causa do repouso absoluto. Então eu colocava a minha mão nessa parte e nossa Victoria sempre ficava desse lado. Como se soubesse que eu ia chegar, ela mesma se ajeitava aqui. Então, quando eu chegava, ela já me esperava desse lado. Foi uma experiência muito bonita. E, infelizmente, uma experiência que já não pôde acontecer. Eu colocava a mão e ele se mexia muito, como se soubesse da minha presença. No dia 21, saí por volta de 1h30 da tarde. E no dia 22 eu recebi uma ligação. Samantha ainda naquele dia me disse quando nos despedimos, não se preocupe, eu vou cuidar muito bem da nossa bebê. Vá tranquilo. Eu me retiro. E no dia 22 de maio de 2023, recebo uma ligação de uma colega da minha parceira, também uma pessoa privada de sua liberdade, onde ela me diz, venha rápido. Com outras palavras, ela me disse, vai correndo para o hospital, a Victoria já nasceu bem, está viva, mas vai correndo para o hospital. Não moro na capital de Aguascalientes, mas em uma comunidade próxima, então fui rápido. No caminho, recebo outra ligação do Cerezo, da área administrativa, pedindo que eu vá ao hospital. Samantha já teve o bebê com algumas complicações. Eu disse, ok, vou para lá. Chegando ao hospital, peço informações, mas ninguém responde. Era por volta de 8h36 da manhã deste 22 de maio. Recebo uma terceira ligação do presídio, a segunda da administração, onde me dizem, lamento informar que seu bebê acabou de falecer. E me diz, e sua parceira está na tococirurgia? Vá com essa pessoa para entregar e explicar a você. Então eu fiquei em choque. Eu sabia que era prematura para aquela época, devia ter cerca de 22 semanas de gestação. Nós não esperávamos que fosse em setembro, não em maio, no final. Fico em choque e peço informações, mas ninguém sabe responder. Entro no hospital da mulher, uma assistente social me diz, não sabe o quê? Sim, sua parceira está, e sim, ela está na tococirurgia.
Vão fazer uma curetagem nela para retirar os restos de placenta. E sim, o bebê dela já faleceu. Ela está no Hospital Terceiro Milênio, um hospital que fica ao lado. Eles me levam para a área de obstetrícia para começar a fazer, para fazer a lavagem, retirar o que restou da placenta, fazer a curetagem, né? As horas passam e eu começo a reagir porque me anestesiaram, ou seja, literalmente me fizeram dormir. E eu começo a perguntar pelo meu bebê e ninguém me respondia nada. Na troca de turno, o oficial chegou e perguntei: onde está meu bebê? Como ele está? Ele respondeu: seu bebê morreu, Samantha. Foi aí que, se meu mundo já estava desmoronado, acabou de vez. No hospital, eu tive o bebê no dia 22 e no dia 23 de manhã me trouxeram para cá. Sim, me disseram que ela já não estava mais viva. E, o processo de que Romani foi lá e começou a lutar por ela, isso na verdade eu já não vi, porque nem sequer me deixavam ver. O que fizeram comigo foi que no dia seguinte me deram alta e me trouxeram para o Cerezo. E, normal. Essas pessoas como se nada tivesse acontecido. Só me trouxeram, me deixaram na cela e nem sequer me deram, porque foi um parto que eu tive. Nem sequer me deram meu resguardo, né? Cheguei no dia seguinte e já me deixaram lá fora fazendo minhas atividades normais. Me transferiram para o Hospital Terceiro Milênio e chegou um policial processual e me perguntou: você é o companheiro da Samantha Fierro? Eu disse que sim, fui para o hospital e me disseram: você não trouxe, precisamos que traga uma caixa especial, não uma caixa de sapatos. Perguntei: como assim caixa de sapatos? Quer dizer, acabei de perder minha filha e ele vem com essa estupidez? Uma caixa de sapatos? Eu falei, do que se trata? Por que isso? Os servidores públicos aí são tão desgraçados assim? Quer dizer, por que eles são tão desumanizados? Vi o coordenador de longe e disse: não vou aceitar isso. Falei para ele: aqui tem negligência médica e vou denunciar. Vou pedir que o Ministério Público busque meu bebê. Eu estava muito irritado. Agentes do Ministério Público chegaram e disseram: sabe de uma coisa? Vá até o Ministério Público, eles já estão te esperando lá. Vai e faz a denúncia, se acalma. Entendemos pelo que você está passando. Por favor, vai. Eles já vão te esperar lá. Já quando estou saindo, um cara grita para mim, esse desgraçado do Juan Carlos N. O coordenador médico levanta a mão e fala: ei, não vai pegar o seu feto? Foi o que ele disse. Algo assim pelo corpo, eu disse não. Só virei e falei: não, não vou pegar. Foi o que eu disse. Houve negligência médica, vou denunciar. Ele só age assim comigo. Ele está no direito dele, cercado de policiais processuais. Não sei se ele tinha medo de que fôssemos fazer alguma coisa com ele. Eu nunca tive nenhum desentendimento com esse cara, mas ele estava todo valente, né? E com aquela mesma atitude de porcaria de sempre. Eu vou até a promotoria, fazemos a denúncia, é um caos, de verdade, te digo. As promotorias são uma sujeira. Ou seja, isso é enfrentamos milhões de pessoas que vamos fazer denúncias, é um processo desgastante, terrível. O sistema das promotorias é feito para que você desista, para que o sistema te mastigue e te cuspa, e você desista, se canse e vá embora. Aqui o sistema, infelizmente, foi projetado para te saturar, te cansar, te despedaçar e fazer com que você acabe indo embora, desistindo, se rendendo. Não quero que desista e vá embora. Por isso há tanta impunidade. Ou seja, apenas 4 em cada 10 crimes são atendidos. De cada 100 casos, só 10 são denunciados e apenas 4 chegam à justiça. Estou te dizendo, né? O sistema ele está podre desde a raiz. Há um tratamento totalmente irresponsável por parte das autoridades. Eu faço a denúncia, sigo com tudo. Levo meses nisso, enfrento ameaças, maus tratos, extorsão por parte do próprio Ministério Público, das secretárias, dos agentes de investigação. As sequelas, tanto físicas quanto emocionais de acontecimentos como esses, podem ser devastadoras, você pode imaginar.
Samantha e Eric mantêm a firmeza, apesar de tudo o que viveram. História muito triste. Eles permanecem firmes, focados em dois objetivos: conquistar a liberdade de Samantha e descobrir a verdade sobre o que ocorreu com sua filha, Vitória. Para eles, a busca por justiça não é apenas um direito, mas a única forma de dar sentido a tanta dor. Mal, eu te digo que eu já estava assim desde o começo, pois eu tinha anemia de terceiro grau, né? Já estava muito avançada. Por toda a perda de sangue que tive, me colocaram 2 bolsas de sangue no hospital. E o soro, ou seja, eu estava com o soro e um pacote de sangue em uma mão, e na outra mão tinha o outro pacote de sangue, e além disso eu estava algemada. E depois cheguei aqui, e então com a tristeza pelo meu bebê, né? Porque me disseram que bem, que ele tinha morrido. Eu me sentia mal, eu me sentia bem destruída. Eu me sentia com raiva. Porque tiraram todas as minhas possibilidades de que talvez se aquele 1%, se existe esse 1%, meu bebê, talvez daria para ela viver. Eles tiraram esse 1% de mim. Se tivessem me atendido naquela hora em que comecei a ter contrações, naquela hora quando comecei com as contrações às 6 da manhã, se tivessem me levado ao hospital, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Mas eu fico no esse, porque nem sequer me deram a oportunidade de saber se o meu bebê poderia ter vivido ou não. Porque realmente aqui tiraram todas as nossas oportunidades. Emocionalmente estávamos devastados, até hoje continuamos com atenção psicológica. Eu estava devastado não apenas pelo desgaste emocional de acompanhar o processo da minha parceira. Ela imagina ficar presa tanto tempo, sabendo que é inocente, e depois a perda da nossa bebê foi um golpe muito devastador para nós, que até hoje você não percebeu. Ainda me afeta mesmo após tanto tempo e mais de 2 anos de tratamento psicológico. E mesmo assim ainda me pesa. Ainda estamos nos reconstruindo dentro das nossas possibilidades. Mas é complicado. Eu acho que a perda de um filho é irreparável. É algo que você pode suportar, mas nunca superar. Então eu digo, vamos buscar justiça, mas ao mesmo tempo isso é o nosso motor para exigir justiça não só pela Samantha, mas também pelo meu bebê. Eu tenho esperança de que, eu tenho esperança de que Vitória esteja viva. Sim. Na verdade, não, eu não perco a esperança e tenho a ilusão de que seja assim. Quando meu marido me disse que o bebê que nos entregaram era um menino, fiquei ainda mais desesperada, sabe? Eu me sinto como um leão enjaulado, me sinto frustrada, me sinto impotente, me sinto de mãos atadas porque não posso sair e procurá-la. Porque nem sequer nos deram a oportunidade de, sabe o quê? Para que acabe sua agonia, vai. Eu autorizo que você faça a exumação do corpo que te demos. Mas como querem que tenhamos certeza ou que acreditemos na promotoria? Se para começar, eu fui uma vítima delas, se me violentaram sexualmente, se fizeram muitas coisas atrozes comigo, e querem que eu acredite que esse bebê é meu, quando esse bebê nos exames periciais dizem que nasceu morto, e minha menina nasceu viva? Inclusive há declarações dos próprios oficiais da ambulância que dizem que minha menina chorou. Então é claro que eu tenho esperança, eu acredito que, como toda mãe, que minha menina está viva. Até hoje o presídio, estou na revisão do habeas corpus na Suprema Corte. Estou aguardando a decisão. E isso não é tudo. Aqui o terrível é que na pasta de investigação, nas atas de entrega, reconhecimento do cadáver, em todos os certificados médicos dos hospitais, são mais de 7 documentos onde dizem que é uma menina, dizem que é um feto feminino de 410 gramas, era um bebê muito prematuro.
Aqui o triste é que quando nasce em abandono, onde nasce, na cela sozinha com sua companheira de prisão, sem auxílio de enfermagem, de médicos, não havia ninguém para ajudá-las. Ela ficou 1 hora em trabalho de parto com contrações, 1 hora com contrações, gritando para que a ajudassem, para que a socorressem, para que a levassem com urgência para um hospital. E esses desgraçados não foram nem ver o que estava acontecendo na cela, desde as 6 da manhã até depois das 7 da manhã, quando Victoria já estava coroando, quando nossa bebê Victoria já estava nascendo. Só nesse momento, quando chegaram e chamaram o médico do presídio, que chegou sonolento e só fez besteira. Victoria nasce entre 7 e 28 da manhã e chegam ao hospital após esse horário. E ela ainda estava viva? Ou seja, se tivessem transferido ela quando começaram as contrações, sei que é complicado pelo desenvolvimento pulmonar e outros fatores. Era um bebê prematuro, com poucas chances, mas as autoridades do Cerezo acabaram eliminando toda a possibilidade ao não transferi-la a tempo. Ela precisava de atenção ali, especializada, precisava de uma incubadora, uma situação especial, atendimento especializado. Ou seja, me dizem que se tivessem administrado, não lembro agora o nome do medicamento, aos pulmões dela para ajudar a amadurecer, para que pudesse respirar, ela teria sobrevivido. Ou seja, teria mais chances. Mas te digo, a omissão e a falta do dever de cuidado das autoridades penitenciárias com a Samantha e a Vitória tiraram toda a possibilidade de vida da minha bebê. Existem vários casos documentados de bebês entre 21 e 22 semanas que, prematuros, sobreviveram com atendimento especializado, obviamente, né? Então eles não, pois te digo, ela ficou 1 hora com contrações e não foi atendida. Ela nasce por volta de 7h15, sendo transferida ao hospital às 8h05. Imagina, ela chega nesse horário e nos documentos consta que ela estava viva, que respirava e que estava viva. Eu verifiquei isso com neonatologistas. Eles me disseram que, de fato, um bebê prematuro tem um líquido pulmonar que permite que ele respire por vários minutos, mas precisa de atendimento urgente antes que esse líquido acabe. Os termos técnicos eu não sou médico, não domino, mas te digo, pesquisei, me informei, solicitei estudos relacionados. Sim, ele tinha chances, ainda que poucas. A omissão e falta de cuidado das autoridades resultaram na perda. Então nos dizem que é uma menina, e no mês de junho nos entregam o corpo de um menino. Imagina, mas a gente nunca percebe isso, sabe por quê? Porque não nos deixam ver, só mostram uma foto. E nessa foto os órgãos dele não apareciam. Era um bebê com um corpinho que nunca vimos, um bebezinho que estava em desenvolvimento, que tinha partes do cordão umbilical cobrindo seus genitais, não dava para ver. Vi por 8 segundos e saí devastado, não consegui ver mais aquela imagem. Então o corpo nós não vimos, o corpo foi entregue à funerária, nós realizamos, bem, o sepultamento, enterramos nossa bebê Vitória, assim está escrito na cruz dela. Continuamos com a investigação, tivemos que trocar o promotor público, foi uma pessoa prepotente, incompetente, intolerante, ineficiente e muito medíocre, não realizava atos de investigação, foi muito permissivo com as autoridades do presídio ao perder evidências. Nós pressionamos junto com uma fundação, a qual quero enviar um forte reconhecimento e agradecimento, o Observatório de Violência Social e de Gênero, que tem colaborado conosco até hoje. A Fundação Maria Tereza Eali Dias também, e através da pressão feita com essas fundações, designam outro Ministério Público que também fez o mesmo, se declarou incompetente na época. E no mês de janeiro de 2024, quando me entregam parte do processo, um complemento do processo de investigação, pois dificultaram muito para me dar as cópias. Percebo que a necrópsia foi realizada em um bebê do sexo masculino, no corpo de uma criança, pênis, testículos. E eu pergunto, como assim? Erraram o corpo, o que houve? É algo que até hoje nos gera muita incerteza. A promotoria fez uns testes genéticos bastante estranhos e houve irregularidades. Irregulares, desculpe, não sei como conseguiram as amostras, pois o bebê já não estava com eles e não sei de onde veio o corpo.
Primeiro falaram que era sangue, depois tecido, depois não souberam dizer. Pedi acesso às amostras, mas negaram. Solicitamos uma integração de alguns peritos de antropologia forense, de uma fundação argentina, alguns peritos internacionais que também vão nos apoiar. O Ministério Público negou terminantemente a inclusão de peritos externos na investigação, negou completamente em 2 ocasiões a exumação. Solicitamos a exumação para ter certeza de onde está, se esse bebê é nosso ou de quem é essa criança, então não era menina. Se for mesmo uma menina, onde está a Victoria? Victoria está viva? Não sei, imagina a incerteza, já são mais de 2 anos. Sem saber o que houve, será que a Victoria está viva com outra família? O que o Estado fez com ela? O que fizeram no Hospital Terceiro Milênio ou no próprio Cerezo? Não sei o que aconteceu com o corpo, ou se ela está viva, é o que eu te digo. Essa incerteza agora para mim, meu bebê, minha Victoria está desaparecida. Porque o Ministério Público se recusou repetidas vezes a levar ao juiz de controle o pedido de exumação, se recusou com pretextos absurdos. Embora já tivessem nos dito que iriam manter as portas abertas para que participássemos da investigação, que contribuíssemos com o que quiséssemos, que solicitássemos provas independentes, algo que foi negado no início deste ano e foi negado novamente agora em junho deste ano. Negaram de novo a exumação. O que as autoridades de Aguascalientes escondem? Tráfico de pessoas. O que estão escondendo? O que fazem com os corpos? O que aconteceu com Victoria? Eles deram ela para outra família? Eles a traficaram? Fizeram alguma coisa? Algum ritual? Tipo, eu já não sei, de verdade, não entendo o que aconteceu. Tipo, essa mesma atitude tão fechada da promotoria e esse jeito estranho de fazer as coisas me deixa muito inseguro. Principalmente para mim e para a Samantha, pois ela ainda enfrenta o isolamento. Já se passaram 6 anos de uma sentença, na verdade, arbitrária. E agora ainda com a nossa bebê. Por isso estou aqui para levantar a voz e deixar claro que não pretendo ficar calado. Sofri ameaças por parte das autoridades ao fazer as denúncias de tortura, ao fazer as denúncias sobre minha bebê. Não vou ficar calado, não vou me assustar. Seguirei lutando com minha parceira até conquistar justiça para ela e para minha bebê, Victoria. Eu não pretendo abaixar a cabeça. Como toda pessoa que passou por momentos profundamente traumáticos, Samantha confessa que muitas vezes se perguntou por que ela teve que viver tudo isso. Ela nos fala sobre seu estado mental atual e sobre o duro processo que enfrenta dia após dia enquanto busca recuperar sua liberdade. Ela conta que mudou sua visão sobre quem passa por situações parecidas, deixando de julgar e passando a compreender. Apesar das feridas, ela aprendeu aos poucos a conviver com o que aconteceu naquela noite com seu pai, a encontrar estabilidade dentro do caos e a se reconstruir enquanto espera por justiça. Sabe de uma coisa? Eu me fazia uma pergunta quando cheguei aqui. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Ou por que eu? Agora não é mais um porquê, mas sim um para quê. E talvez fosse algo que eu precisava aprender, sabe? Eu aqui na minha vida, na liberdade, não é que eu não acreditasse em Deus, eu simplesmente não me aproximava dele de jeito nenhum. É a verdade. E agora eu posso te dizer que sim, sou crente, não posso te dizer se sou católica, cristã, sabe? Eu acredito em Deus. E eu sei que, como dizem, depois da tempestade vem a calmaria, e continuo tendo muita fé nele, porque eu sei que sou inocente. Sou inocente e por isso eu sei que ele vai me dar uma última oportunidade. Para limpar meu nome e buscar minha filha, é isso que me mantém sã aqui, minha fé. Não estou bem porque tive que ser forte, não é?
Quando aconteceu o que aconteceu com minha filha, trouxeram uma tanatóloga para mim através do centro, porque foi assim que meu marido lutou por isso. Ele queria me trazer uma pessoa de confiança, e ele fez um documento e tudo, e até hoje não responderam, né? Já se passaram 2 anos e nunca responderam esse pedido. Então trouxeram uma tanatóloga para mim. E essa tanatóloga se concentrou mais no meu delito, ao me perguntar: o que aconteceu no dia do seu delito? Você matou? Acho que um tanatólogo é bem diferente disso. Eu acho que um tanatólogo é um apoio nos lutos, em poder lidar ou superar o luto. E é algo que nem consegui ter. Ou seja, agora que me dizem que o bebê que nos entregaram é um menino, então está aí minha esperança, a luzinha de esperança de que talvez minha menina esteja viva. Então eu tento me manter firme, me concentro muito na leitura, é isso que me mantém lúcida. Deus me mantém sã, me mantém com fé, com esperança de que logo vou sair deste lugar. E, bom, que nem tudo o que foi dito na mídia, na verdade, nada do que foi dito na mídia é verdade. Sei que sou inocente, por isso sigo e seguirei lutando. Se as coisas na Suprema Corte não acontecerem como esperamos, eu vou continuar lutando. Porque eu sei da minha inocência, porque eu sei que não fui eu quem fez isso. Agora sim está tudo de acordo com a lei. Se a ministra fizer as coisas de acordo com a lei, eu mereço a absolvição. Aqui dentro realmente me ensinou a fazer coisas que eu nunca pensei que poderia fazer, não é? Faço bolsas de palha, ponto cruz, desfiado. Faço bonequinhos de crochê, tipo de tirinha. O bonequinho que for, seja Buzz Lightyear, Homem-Aranha, qualquer um. É isso que eu faço aqui. Esse é meu ateliê entre as colegas. Quando há visitas, elas pegam um carrinho e fazem. A gente expõe todos os artesanatos de todos os ateliês e aí eles compram, ou às vezes fazem tipo bazares aqui e pessoas de fora entram e compram os artesanatos. É uma maneira de muitas das colegas se ajudarem. Na verdade, eu faço isso para me distrair, sabe? E também meu lugar de escape é esse exercício, né? Ou seja, isso também me ajuda muito. Sabe o que é mentira? Eu também sou uma das pessoas que, nossa, julgava sem saber. Então eu chego aqui e ouço as histórias de todas as pessoas, né? Porque somos cerca de 140 pessoas, então dessas 140, bom, eu sou uma pessoa tranquila, falo com a maioria, não posso dizer que são amigas, mas sim, temos uma amizade, né? Por conviver diariamente, passo 24 horas por dia, 7 dias por semana com elas. E eu posso te dizer que de 100% da população que está aqui, 80% são inocentes. E estão aqui por uma má defesa, por não terem dinheiro, por causa de um advogado, por não terem. De fato, não é uma boa defesa. Que, na verdade, vamos parar de julgar e estigmatizar pessoas sem conhecê-las de verdade. A situação, se somos culpados ou inocentes. Porque realmente, chegando a este lugar, percebo que o governo está muito corrompido. Então, por tudo o que acontece na promotoria, Mas de tudo de ruim que me aconteceu, posso te dizer que, na verdade, as pessoas criminosas são aquelas que usam distintivo, não nós que usamos laranja. Tenho uma boa relação, fiquei um tempo sem falar com eles, mas aprendi a perdoar. Com meu rancor. Acabo me machucando ainda mais, sabe? Então, se fizemos as pazes ou eu perdoei. Não, agora sim posso te dizer que não guardo nenhum rancor dele, sabe? Mas sim, houve um momento em que, por mais ou menos 1 ano, acho que 1 ano e meio, eu parei de falar com meu pai. Ele ainda um pouco. Nas vezes em que conversamos, usamos palavras, sabe? Porque não há muito contato. Mas ele realmente me pede para perdoá-lo. Quando perdi meu bebê, parece que isso ainda o afetou mais. É o remorso, sabe? De ter me trazido para este lugar.
Meu irmão, sinceramente, de verdade, não. Não falo muito com minha família, digo com meus irmãos, a comunicação é bem pouca. Meu irmão fala para eu me esforçar, mas a vida segue. A gente é que fica parada aqui, né, enquanto eles continuam com a vida deles. Só meu marido está totalmente comigo. Após conversar com Samantha e Eric, ficou claro que eles não vão desistir até obter justiça. Infelizmente, casos como o deles são comuns neste país. Histórias marcadas por abusos, negligência e silêncio institucional. E justamente por isso não devem ficar sem atenção nem se perder no esquecimento burocrático, como tantas e tantas outras vezes já vimos neste canal. Sua determinação é um lembrete de que a busca pela verdade e pela justiça não pode parar. É complicado lutar contra todo o Estado, né? O sistema é um sistema muito corrupto. Um sistema que, eu imagine, gasta só em comunicação social mais de 110 milhões de pesos por ano para promover a imagem das autoridades do governo do estado de Aguascalientes. Imagine só como um cidadão comum enfrentar esse monstro que manipula a opinião pública, controlando os meios de comunicação. Por isso estou aqui hoje, neste meio de comunicação, neste podcast. E eu estou realmente muito agradecido, de verdade, por abrir as portas para nós, por nos permitir levantar a voz aqui e com todos os seguidores. Sim, solicito empatia, apoio, que por favor marquem as pessoas adequadas que vocês acham que podem nos ajudar. Não falta muito para eles. Ou seja, não estou pedindo apoio financeiro, não estou pedindo absolutamente nada. Só quero que compartilhem este podcast, que compartilhem o canal, que marquem as pessoas que vocês acham que podem nos apoiar, as autoridades federais que vocês acham que podem intervir, porque Aguascalientes tem um grave conflito de interesses com esse caso, em particular com a nossa bebê. Porque quem era o responsável pelos presídios de Aguascalientes, o secretário de Segurança Pública na época, ele era o responsável pelos presídios. Portanto, ele também é responsável pela situação da minha bebê e atualmente é promotor do estado de Aguascalientes. Imagine a gravidade da situação. Ou seja, ele foi o responsável na época e agora é ele quem está investigando. Isso é muito delicado. Eu já tive reuniões com ele, mas infelizmente foram infrutíferas. É demagogia vulgar. Não vi nenhum avanço. Pelo contrário, é tropeço atrás de tropeço, obstrução à justiça. E sim, faço um apelo à população em geral para que tomemos consciência e não esperemos que aconteça de novo, que aconteça com qualquer um de nós outra situação. Porque, como eu disse no começo, todos os cidadãos no México estamos expostos a uma situação grave com as autoridades. Uma fabricação de um crime como mexicanos, ou como cidadãos, ou como pessoas aqui neste país. Qualquer um. Estamos expostos a que nos fabriquem um crime e que sejamos levados à prisão por meio da prisão preventiva obrigatória. E enquanto não se resolve, você vai ficar preso, como acontece em muitos casos agora, sem uma sentença, é algo complicado. Samantha sabe que estou aqui, ela sempre me apoia e faz o que pode de onde está. Mas ela está aqui e até me disse para agradecer também em nome dela por este espaço e agradecer a todas as pessoas pela atenção e, acima de tudo, que sejamos benevolentes, que sejamos empáticos. Quero te dizer, meu amor, que te amo e obrigada por ser meu pilar, por ser minha fortaleza. E sei que Victoria, esteja onde estiver, essa menina está muito orgulhosa do pai que tem. Obrigada por tudo, meu amor, eu te amo. Amor, eu te amo. Aqui estou. Vamos superar isso. Não vou permitir que mais injustiças cheguem até nós. Não vou permitir que isso fique assim. Juntos, de mãos dadas, vamos superar isso. Sua inocência será provada. Porque tudo está documentado. Não é amor cego.
Ela é inocente, é uma pessoa inocente, como milhares de mulheres que estão presas sendo inocentes. E vamos superar isso. Vai ser feita justiça tanto para você quanto para nossa bebê, Victoria. Não vai ficar impune, não vamos permitir. Não, Pepe, muito obrigada pela oportunidade de te contar a minha história, né? Sim, vocês podem me seguir em A Verdade Nos Livre no TikTok e no YouTube. Vocês podem nos seguir lá no TikTok, principalmente vocês podem ver mais informações sobre o caso. E, bem, muito obrigado novamente por isso. Não devemos desistir. Existem questões de graves violações dos direitos humanos neste país, o desaparecimento forçado do qual sofrem centenas de milhares de famílias. Essa luta legítima por justiça é admirável, as mães buscadoras. Essa situação que eu sofro, ou seja, toda luta legítima não deve ser silenciada. É preciso exigir justiça e as autoridades devem estar presentes para responder. Se nós não descansamos um só dia para obter justiça, as autoridades também não deveriam fazê-lo. Se você chegou até este ponto do vídeo, seria de grande ajuda se você compartilhasse o vídeo para dar mais divulgação ao caso e para que finalmente se possa fazer justiça por Samantha e por Eric, e também por Vitória. Se quiser aparecer em um vídeo, me escreva no e-mail ipepmistério.com.mx, Facebook Pepe Mistério ou Instagram Pepe Mistério México, Pepe Mistério Documentários.